Boa noite a todos. É muito bom estar aqui na casa de Deus, poder louvar o Senhor, bendizer o nome dEle. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé. Nós vamos louvar, adorar o Senhor nesse momento. E um texto para poder nos direcionar hoje aqui nesse momento de adoração é Apocalipse 22, o verso 16. Eu gostaria de ler com vocês. Apocalipse 22, verso 16, vai dizer: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vamos ler todos esse verso? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Cristo em nós é o sol, é a estrela da manhã. Sem o sol aqui na terra não haveria vida. A terra foi tão bem posicionada no espaço que a luz promove vida, promove energia, promove calor. O Senhor, na sua infinita bondade e perfeição, posicionou tão bem a terra para gerar vida por meio da luz do sol. E esse texto, Jesus está dizendo que Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o sol. Ele é quem promove vida a nós também. E por meio dEle, nós sabemos o que é ter vida de verdade. Amém? Esse louvor fala sobre isso. És a nossa estrela da manhã. Vamos cantar? Em forma de oração? Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. Mais uma vez, És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em suas mãos, Em suas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que o clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Só a igreja, cante. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder.
Deus, pois entendemos que sobre todos Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus. Vamos continuar louvando o nosso Deus? Esse louvor vai dizer que mesmo que se o sol se pôr e a noite chegar, nós temos alguém que cuida de nós, nós temos alguém que nos guarda. Salmo 127 afirma isso. Poderoso é quem nos guarda. Poderoso é quem está com a gente em todos os momentos, cuidando de nós. Esse louvor fala sobre isso. Vamos cantar? Vamos todos juntos. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Vamos declarar, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vamos de início. Se o sol se pôr, só a igreja. Essa tempestade. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Só as nossas vozes, cantemos, aleluia. Aleluia, aleluia. Cante. Aleluia, aleluia, o teu nome, aleluia, se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar
vez, curiosa, eu pesquisei o significado de aleluia. E significa louve a Deus. Que possamos louvar o nosso Senhor. Amém? Vamos continuar louvando? Esse louvor fala sobre alinhar o nosso coração ao coração do Senhor. Que o querer do Senhor seja o nosso querer. Vamos repetir essa frase? Que o querer do Senhor seja o nosso querer. Amém? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto sem pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Vamos no início mais uma vez? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Eu quero te servir. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Em oração eu quero. Te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu Senhor, nós fazemos essa oração
coração em forma de canção, querendo dizer que nós queremos te ouvir e mais do que ouvintes, nós queremos ser operantes naquilo que o Senhor colocar para fazermos. Nós queremos te obedecer, Senhor, fazer a tua vontade e também refletir a tua verdade, Senhor, por onde quer que formos. Te honrar com a nossa vida e poder te adorar em tudo que fizermos, porque o Senhor é o nosso mestre, é o nosso amigo, é o nosso Jesus, é a estrela da manhã. Nós queremos te adorar, Senhor, no nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Vamos para o nosso momento ofertório. Irmão Alain, por favor, botar o versículo. Vamos estar lendo o Salmos 50, a partir do 7, que diz assim: Ouve, escute meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus, aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Meus irmãos, esses salmos de Asaf, ele está falando para dois públicos. Eu não li tudo para poder resumir a nossa fala, mas depois os irmãos possam estar consultando. Então ele fala para dois públicos, o religioso e o ímpio. E no 23, ele fala para os dois. Por quê? Porque naquela época, as pessoas, os religiosos, no momento do sacrifício, eles achavam que estava tudo certo, já tinham feito a sua adoração a Deus através daquele sacrifício. Só que não havia arrependimento, não havia conversão, ou qualquer sinal de que eles realmente estavam regenerados. E o salmista, ele colocou que esse povo religioso, ele fazia dessa prática um ritual. Então ele pecava, ia lá, matava o animal em sacrifício ao Senhor, e ele achava que estava tudo resolvido, a adoração dele estava completa. E na realidade, trazendo para os nossos dias, quando o salmista fala, aquele que oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação. Algumas versões está sacrifício de louvor, outras, como nós estamos lendo agora. E o que guarda o caminho, o que prepara o caminho, na realidade, é endireitar os seus caminhos, é acertar seu caminho com o Senhor. Então, para que haja realmente uma adoração a Deus, tem que ter o conserto do caminho, o acerto do seu caminhar diante de Deus. Que possamos, nesse momento de ofertório, trazer nossas ofertas aqui no Gasovilácio, que possamos dar continuidade nessa adoração ao Senhor, através das nossas atitudes, do nosso falar, do nosso proceder, que não consideremos isso como um ritual, vir à igreja quinta-feira, ao domingo, trazer nossa oferta, mas que seja realmente um tempo de adoração ao Senhor em nossas vidas. Eu estarei orando, depois o louvor vai estar tocando um louvor, e os irmãos fiquem à vontade, inclusive você visitante, fique à vontade para trazer o gasovilácio e a sua oferta. Oremos. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor
por tudo que já aconteceu nesse dia de hoje. Obrigado, Pai, pelo culto da oração das 8 horas da manhã, pela EBD. Obrigado pelo tempo que tivemos aqui pela manhã na sua casa. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado pelo grupo de louvor que aqui se encontra. Pessoas que abrem mão dos seus afazeres para estar ensaiando aqui quando ninguém está vendo. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por cada integrante dessa igreja, por cada irmão que aqui está, por cada visitante. Deus querido, nós somos gratos ao Senhor pela sua palavra. Que possamos, Deus querido, a cada dia entender que nós não cultuamos o Senhor só com a nossa presença física no templo, mas que isso possa ser uma prática no nosso dia a dia. Sabemos que o Senhor não gosta das situações que o mundo se apresenta. O Senhor não gosta da iniquidade, nem com o Senhor o mal pode morar. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor que esteja nos ajudando, nos abrindo nossos olhos, que possamos nos mantermos na luz, que a escuridão possa passar ao largo da nossa caminhada, que o nosso caminho possa ser endireitado pelo Senhor, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, com a nossa língua confessar que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Pai querido, por cada ofertante, por cada dizimista. Deus querido, aqueles que estão, Pai, precisando de uma porta de emprego, possam, Pai, ser auxiliados pelo Senhor nessa tarefa. Que o lar de cada um possa estar, Pai, sendo suprido pelo Senhor. Em nome de Jesus nós lhe pedimos. Já colocamos desde já a palavra dessa noite. Usa, Pai, o pastor Davi, o seu servo, para que possamos sair daqui, Pai, ricos na sua palavra, que o nosso entendimento possa ser aberto pelo Senhor, que todo impedimento que possa ser jogado por terra, para que o Senhor fale aos nossos corações e nós possamos guardar a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando? Vamos ficar de pé. Jesus, nome sobre todo nome. É um louvor que nós vamos estar entoando nesse momento. Vamos juntos? Abriu mão. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo
Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus! Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Senhor, abençoe a vida de cada um nessa noite. Som. Sou eu que vou falar agora. Hoje, como algumas pessoas sabem, hoje é dia do pastor, né? E a gente não poderia deixar de passar esse momento em branco, né? Fazer essa homenagem para o nosso pastor. Convido a Joana para estar aqui do lado dele, porque sem a esposa do pastor não teria ministério. A esposa precisa estar junto, né? A gente quer fazer essa pequena homenagem, o Ministério da Família e a IBCI também, né? A família IBCI também quer fazer essa homenagem para vocês, né? Com todo o carinho do nosso coração e dizer para vocês que vocês são muito importantes na nossa vida, tá bom? Eu vou ler aqui algumas palavras que escrevemos para vocês. Me ajuda com óculos. O texto de Mateus 13, verso 3, fala do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Hoje comemoramos o dia do pastor. E não podíamos deixar de dizer algumas palavras para o nosso, não é mesmo? Pastor Davi. Queremos falar-lhe, em cima desse pequeno verso, um semeador saiu a semear.
Não é isso que você faz todos os domingos e quinta-feira nesse púlpito? Saiba que este é um acontecimento mais importante sob o céu. Sinta-se honrado. Privilégio este, porém, de grande responsabilidade, não? Vida e morte podem depender do seu semear. E nossa igreja afirma ao Senhor que tem semeado vida em nosso meio. E louvamos a Deus por ter nos dado um pastor tão inteligente e sábio. Assim como no versículo, homem que um semeador saiu, não sabemos seu nome, apenas seu ofício. E quantas vezes és visto como um pastor apenas, e esqueces que por trás deste ofício há um homem falho, com limitações, cansaços, e que também precisa de cuidados. Por isso louvamos pela vida de sua esposa Joana, que mais perto do que nunca tens cuidado tão bem do Senhor. Neste dia, louvamos a Deus por nosso semeador, você, pastor Davi, que tens se alimentado no celeiro celestial todos os dias, para semear as sementes mais preciosas em nosso meio. Aliás, ninguém semeia de mãos vazias, não é mesmo? Louvado seja Deus pela sua vida e seu ministério. Felizes somos por sermos alimentados por você, um pastor tão cuidadoso. Deus abençoe ricamente seu ministério, dando-lhe mãos fartas de sementes e solos férteis para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te amamos. Eu quero chamar o Cauê aqui, que vai estar passando a mão de vocês. Uma pequena lembrança da IBCI, para vocês sempre que usarem, lembrarem de nós, lembrar das ovelhas. Deus abençoe. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho. Vou estar pedindo o Chiquinho para estar orando nesse momento, entregando a vida do pastor Davi e da Joana. Ele estava nervosa aqui, eu já falei para ela ficar calma, estamos em família de Cristo. Antes de orar, hoje pela manhã eu ia dar um abraço no pastor, só que as crianças vieram tão empolgadas, eu falei, não vou atrapalhar esse momento não, e abraçar o senhor. E nesse momento já me abraçou, quero abraçar o senhor novamente, em nome da IBCI, mostrar o carinho que essa igreja tem pelo que o senhor é, o que o senhor representa para todos nós, em nome de Jesus. Pastor, obrigado por tudo, pelo carinho, pelo cuidado, tá? Gente, quando vê aquela passagem onde Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, te amo. E Jesus fala, cuida das minhas ovelhas. Novamente, Jesus fala a Pedro novamente, tu me amas? E Pedro fala, sim, te amo. E ele fala, pastorei minhas ovelhas. E da terceira vez ele fala novamente, Pedro entristece, mas fala com Cristo, né? Tu sabes de todas as coisas. E Jesus fala mais uma vez, cuide das minhas ovelhas. Deus designou homens para cuidar de nós. Esse cuidado conosco, Deus quer cada um de nós aqui essa noite. Cada homem que Deus prepara para ser pastor é um grande fardo. Um ombro desse homem, de vários homens que têm esse chamado tão maravilhoso. Devemos honrar nosso pastor, orar pelo nosso pastor, cuidar do nosso pastor. Um simples gesto. Qualquer gesto que nós fazemos, eu sei que chega com um grande impacto nesse coração. Olha essa igreja. Preocupações que tem no coração desse homem, cuidado que ele tem com cada um de nós. E João 10, 14, se eu não me engano, diz que eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Eu não conheço o pastor Davi, ele vai falar que é um bom pastor. Mas eu falo com testemunho. Aqui está um homem de Deus. Aqui tem um homem que ama a sua igreja, ama a palavra de Deus, um homem que se preocupa com o ministério dele, um homem que está sempre trazendo o melhor alimento para nós. Que nossos corações e nossas mentes estejam sempre abertos e atentos para o que Deus fala no coração desse homem, para os nossos corações. Que Deus venha nos abençoar e te abençoar, pastor, a cada dia. Abençoar a Joana a cada dia, dando força. E pode contar com a sua igreja para o que daí vier. Estamos prontos, porque o Senhor é um homem de Deus verdadeiramente. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor por esse rico privilégio, nessa liberdade de estarmos juntos para cultuar o Senhor, como igreja do Senhor. Obrigado pelo seu amor por cada um de nós, Pai. E nessa noite nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos que o Senhor designou homens, capacitou homens para cuidar do seu povo. E nós temos esse privilégio, essa riqueza de ter o pastor Davi como servo do Senhor. Um homem temente a ti, um homem que tem a palavra do Senhor bem manuseada nesse púlpito, Senhor. Um homem que tem cuidado do seu povo. Pai, que nós como igreja possamos estar atentos para cada palavra, para cada sermão, e que nossas mentes e nossos corações estejam sempre abertos, Pai, para a sua mensagem. E que possamos, Pai, ter a certeza da salvação em Cristo Jesus que é falada nesse púlpito, Pai. E te agradeço por esse homem aqui, Senhor, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor, pela dedicação e pelas orações que ele faz. Senhor, só o Senhor conhece o que tem no homem e o Senhor sabe o que tem dentro do seu servo. Pai, nós como igreja possamos sempre estar orando por eles, Pai, especialmente pelo nosso pastor, que a cada dia tem trago o melhor de ti para nós, Pai. Obrigado pela vida dele, obrigado pela vida da Joana, que o Senhor continue fazendo eles crescerem na sua presença, como o melhor ensinamento dos céus para nós aqui, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue nos abençoando, continue abençoando a vida do nosso pastor. E que nós, como igreja do Senhor, estejamos sempre atentas e obedientes à sua voz, Pai. Obrigado por tudo, continue nos abençoando e fale agora ao seu servo, mais uma vez para os nossos corações. E que nessa noite, Pai, nossos corações estejam rendidos ao Senhor. E que se for da sua vontade, Senhor, que corações venham a se quebrantar e se render aos seus pés essa noite. Que essa é a sua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Som. Que dizer, gente? Que dizer? De vez em quando a gente, na presença do Senhor, a gente, no caso eu com o Senhor, falo, Senhor, por que eu? Tanta gente melhor do que a gente, tanta gente mais capacitada e a gente cheio de limitações, e o Senhor nos escolhe para fazer a sua obra. Mas eu queria dizer para vocês que eu amo ser pastor. E eu não me vejo em toda a crise, eu não me vejo longe do ministério. Eu sei que Deus me chamou para isso, me criou para isso. E eu louvo a Deus pelo chamado, mesmo em meio aos desafios, lidando com situações que vai muito além da nossa capacidade humana de resolução, que só Deus resolve, mas ministério é isso, né? A gente lidar com a vida das pessoas, a gente lidar com as questões mais íntimas das pessoas. Às vezes no luto, às vezes na doença, e a gente tão limitado, né? Tão limitado. Mas o bom pastor tem suprido a nossa necessidade, tem cuidado de nós. Eu digo para vocês que é muito bom estar ao lado de vocês, é muito bom caminhar com vocês. Eu peço perdão aí pelas nossas falhas, limitações, e que Deus continue renovando, não só a nossa vida, não só a minha família, mas também a igreja. E a minha palavra, em nome da minha família, de gratidão à igreja, de gratidão a vocês, pela compreensão em meio às nossas limitações. A gente tenta acertar em tudo, mas não consegue. A gente erra também.
eu reconheço isso, mas eu quero deixar minha palavra de gratidão pelo carinho da igreja. E continuar servindo a Deus com vocês aqui é muito bom. É muito bom. A gente é uma igreja, nós somos uma igreja que não temos um número grande de membros, mas eu sei que tem pessoas aqui que têm um coração enorme, um coração bondoso, um coração abençoado por Deus e que tanto abençoa também a nossa vida. Hoje teve uma ovelha, né, que mandou para mim no privado algumas fotos, né, da nossa participação na história de vida dela, casamento, apresentação dos filhos, outros momentos importantes. A gente olha assim para trás, já, Senhor, obrigado, tem misericórdia de mim. Mas é um presente de Deus ver isso, né, de que Deus, apesar de nós, nos usa e nos faz participar, nos permite participar, com a permissão dos irmãos também, das famílias, participar da história da igreja, caminhar com a igreja em momentos alegres, em momentos difíceis, momentos tristes, mas o ministério, em meio a tudo isso, é uma bênção. Eu louvo a Deus pelo chamado ministerial. Louvo a Deus, em meio à crise do chamado, que todo mundo que tem um chamado passa por essa crise, porque é a obra do Senhor e nós somos tão pequenos, né? Somos pecadores, falhos, mas Deus nos chama e, ao mesmo tempo, Ele, por amor ao nome dEle, Ele nos usa apesar de nós e a gente louva a Deus por momentos que muitas vezes parece pequenininho, parece sem importância, mas lá no fundo são momentos muito, muito profundos na vida da igreja, das famílias da igreja. Então, igreja, recebe minha palavra de gratidão. Já estou me restabelecendo para poder pregar, mas receba a minha palavra de gratidão, que aqui foi representada aí pelo Chiquinho, pela ID, representando a igreja, mas a gente devolve esse abraço para vocês também, por esse carinho que vocês têm com a minha família, comigo, com a Joana, e também com a Elisa, que agora foi a família dela, a vida dela, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida da igreja que caminham conosco e nos ajuda na caminhada para que fique mais leve, para que fique menos pesado, para que a gente possa continuar caminhando junto, fazendo a obra do Senhor. Querida família IBCI, muito obrigado. E Deus abençoe também a vida de vocês. Obrigado mesmo. Fabi, agora vem cá, por favor. Você me ajuda aqui, porque eu estou me restabelecendo. Você chama as crianças, ora com elas, porque enquanto isso eu restabeleço minhas emoções. Vamos lá, crianças? Até 11 anos. Cadê os pequenos? Tem gente lá fora já. Vem, vamos orar. Fica aqui, ó. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de servir. Abençoe o culto lá em cima com as crianças e a sua palavra aqui embaixo. Que nós possamos estar de corações abertos para receber o seu melhor. Em nome de Jesus, amém. Som. Bota o tema aí para mim, Alan, faz favor. Querida igreja, vamos lá. A gente tem, nesse mês de junho, estamos aí refletindo na palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E hoje nós vamos refletir em Gênesis 22 com esse tema, o grande teste de fé e amor a Deus. Eu quero te convidar a pensar sobre os testes que o Senhor coloca para todo servo dele. O teste de Deus
para a minha vida, para a sua vida, a qual são importantíssimos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa intimidade com Deus. Não sei se você era ou é aquele aluno que, quando se falava em teste lá na escola, na faculdade, você tremia. Eu não sei como você lida com isso. Mas eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus também aplica os testes dele na nossa vida, mas que são sempre para o nosso bem. E é em cima disso, com essa ênfase, eu quero te convidar a gente ler esse texto e refletir na palavra de Deus, destacando alguns pontos aqui. Gênesis 22, eu vou te convidar a ler do verso 1 até o verso 19. Você pode ficar sentado, desde que você tenha reverência à palavra de Deus, com coração reverente ao que Deus fala para nós. Verso 1 diz assim, de Gênesis 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Verso 2. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos
e juntos foram para Berseba, onde fixou residência ali. Obrigado, Pai, pela leitura dessa palavra. Obrigado a Deus, porque nós temos a oportunidade nesse momento de ouvir a Tua voz, porque a palavra é Tua, não é minha, não é do pregador, mas é do Senhor. O Senhor sabe exatamente como cada coração chegou aqui esta noite. O Senhor sabe exatamente como está ou como estará o coração daqueles que em algum momento terão esse acesso através da internet. Pai, em nome de Jesus, complete a Tua obra, faça a transformação necessária em nome de Jesus, para que, ó Deus, a Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, possa gerar vida, Pai, no coração aflito. Obrigado a Deus e pedimos a Tua bênção e a Tua misericórdia nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar no texto em si, hoje de manhã não tinha visto e não destaquei, mas agora acho que eu vi, está por aí a Aline da Dalila. Cadê a Aline? Levanta a mão. Está ali. Que bom, Aline, que você está aqui. A Aline passou por uma cirurgia aí nessa semana, vai passar por outra, dia 19, né? Mas louvado seja Deus que respondeu às nossas orações, não só da Dalila, da sua mãe, não só da família, mas também da igreja. E louvamos a Deus porque a Aline está de volta para adorar ao Senhor juntamente conosco. E dia 19 vai passar de novo pelo procedimento cirúrgico, continuaremos em oração. E você daqui a pouco vai estar de volta, totalmente curado, em nome de Jesus, para poder glorificar a Deus conosco. Voltando ao texto, meus amados, esse texto é um dos mais intrigantes da palavra de Deus. É uma narrativa que mexe muito com a gente. Por quê? Porque envolve principalmente 3 personagens aqui. Primeiramente Deus, segundo Abraão, terceiro Isaac. Envolve a relação de pai e filho. Envolve uma relação de uma família, mas de algo que Deus deseja fazer na vida do seu servo, na vida de Abraão. E essa passagem mexe com a nossa fé. Essa passagem mexe com as nossas emoções. Você que é pai, você que é mãe, e você de alguma forma, quando lê esse texto, tenta imaginar essa loucura, entre aspas, mas essa coisa estranha que Deus está falando aqui, e nós conhecemos a história toda, mas imagine para quem não conhece a história, ou se não soubesse o final da história. Que loucura é essa? Deus está pedindo a um pai a vida do seu filho em sacrifício. Então isso mexe com a gente. Mas sabemos que o propósito de Deus é sempre o melhor para nós. Por isso que, inicialmente, pode assustar alguém que não conhece a história, ou pode até nos assustar. Por quê? Porque parece que Deus está contra Ele mesmo. Parece que Deus está atirando no próprio pé, diante de algo que Ele falou, e agora parece que está falando o contrário. Eu vou me aprofundar mais nisso. Mas no final da história, nós somos fortalecidos na fé em um Deus que é soberano e que honra e abençoa o servo fiel. Honra e abençoa aquele que obedece a sua ordem, ainda que pareça, aos olhos humanos, é claro, ordem absurda, mas resolve obedecer. E no final da história, Deus honrará, Deus abençoará, Deus fará prosperar, porque o servo fiel obedeceu à voz de Deus. Louvado seja Deus por isso, por essa experiência de Abraão. E a nossa oração, o nosso desejo é que você possa também estar aprendendo algo tremendo aqui, vindo de Deus para a sua vida. Você possa estar crescendo também e entendendo os propósitos de Deus diante dos testes de fé que Ele coloca na sua vida, ou que ainda há de colocar. Enfim, Abraão é um pai. E Abraão agora está enfrentando a maior prova da sua vida. Meus amados, é o filho dele. E o Senhor deixa bem claro nesse texto, o Senhor fala, o filho que você ama, o seu filho. E de repente Deus faz um pedido para Abraão, olha, eu quero o seu filho em sacrifício, eu quero Isaac.
talvez, depois do episódio da cruz do Calvário, da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, talvez esse seja o episódio bíblico, ou pelo menos um deles, que mais mexa realmente com as nossas emoções. Porque está tratando de algo muito familiar, muito pessoal, que mexe profundamente com o nosso coração, que é o amor de um pai por um filho. Mas também, talvez seja a cena que prefigura com mais clareza a morte do único Filho de Deus na cruz do Calvário. E aqui o Senhor começa a nos mostrar, porque o Antigo Testamento fala o tempo todo ele aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que iria morrer na cruz para salvar o pecado da humanidade. E aqui é uma das passagens do Antigo Testamento que o Senhor, Ele está mostrando para nós, está mostrando que o Messias viria, o Salvador viria para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Então esse texto nos ensina muita coisa. Nos ensina que a nossa vida cristã ela deve amadurecer. E como vai amadurecer? Diante das provas. As provas de fé. Os desafios de fé que são colocados por quem? Por Deus. Que necessariamente, meu irmão e minha irmã, você vai passar por provas, vai passar, mas que, conforme o exemplo de Abraão, vale a pena ser obediente, pois certamente Deus irá abençoá-lo poderosamente quando o servo dele é aprovado na prova que ele passa. Então vamos tirar alguns ensinamentos aqui. Tem muita coisa boa nesse texto. Claro que não temos tempo para poder destrinchar totalmente, mas eu destaquei 4 pontos para que a gente possa pensar aqui e deixar a palavra de Deus ser aplicada na nossa vida. Primeiro, a fé verdadeira será testada para ser fortalecida. Olha só no início, verso 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. O texto está dizendo que foi Deus. Perceba o detalhe do texto. Foi Deus quem colocou Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Perceba no texto que a questão aqui é entre Deus e Abraão. Somente entre Deus e Abraão. Quem toma iniciativa? Abraão? Não, Deus. Deus toma iniciativa. Deus fala com quem? Com Abraão. Mas não falou com a sua esposa, não? Não. Aqui não cita o nome de Sara. Só fala em Abraão. Aqui também não cita o nome do diabo, igual foi com Jó, lembra? Na história de Jó? Não, aqui também não cita. Não cita o nome do diabo, não cita o nome da esposa de Abraão, o nome de Sara, não cita o nome de ninguém a não ser quem Deus põe. Quem aprova? Abraão. O negócio é com Abraão. Somente Deus e Abraão. São aqueles momentos que se você não passou, você vai passar, que a questão de Deus é com você. Não pense que é com sua esposa, com seu esposo, com A, B ou C. São aqueles momentos que Deus quer tratar o teu coração. Somente entre Ele e você. E aqui era o caso. Aqui era entre Deus e Abraão. Algo exclusivo. Só que essa exclusividade de tratamento entre Deus e Abraão incluía a pessoa mais amada da vida desse ancião, que era o seu filho Isaque, o seu jovem filho Isaque. Deus colocou Abraão à prova. E a intenção de Deus era o quê? Era destruir Abraão. A intenção de Deus era qual? Era acabar com as emoções de Abraão, já um idoso, um pouco mais de 100 anos. Qual era a intenção de Deus com Abraão aqui, colocando ele à prova?
Era para tentá-lo? Não, Deus não tenta ninguém. Era para destruí-lo? Não, não era. Mas era para mostrar ao mundo e a todos nós a fé que Abraão tinha em Deus. O quanto Abraão amava a Deus acima de todas as coisas. E agora, Deus está colocando esse teste diante de Abraão, envolvendo a pessoa que mais Abraão amava. Quem? O seu pequeno filho, o seu jovem filho, Isaque. Se ama a Deus acima de todas as coisas, essa é a hora de provar. Essa é a hora do grande teste. E Deus resolveu fazer isso. O grande teste. Pede a ele em sacrifício a vida da pessoa que ele mais amava. E no mesmo verso 1, Abraão fala o quê? Eis-me aqui. Interessante que Abraão fala eis-me aqui, sem mesmo saber qual era o assunto que Deus tinha com ele. Sem mesmo ele saber o que Deus iria pedir a ele. É quando Deus chama a nossa atenção, nós nem sabemos o que é. Eis-me aqui, Senhor. Sou teu servo. Você fala isso para Deus? Faça conforme o seu querer. Eis-me aqui. Como o farol que brilha à noite. Não é assim que nós cantamos? Usa-me, Senhor. Sem saber o que Deus há de fazer, o que Ele quer tratar conosco. Simplesmente Abraão disse, eis-me aqui, Senhor. O que é isso? Isso é obediência. É quando um pai chama o filho, vem cá, meu filho. Oi, pai, pois não. O que o senhor deseja? Não sabe o que é, mas resolve obedecer, sabe que deve obedecer porque é o pai, porque é a mãe. E Abraão, ele está dizendo, Senhor, eis-me aqui. O que o senhor deseja de mim? Eu estou aqui para obedecer. Aí logo em seguida, quando Deus dá as ordens a Abraão, Deus pede a ele o seu próprio filho. Você vê no texto algum momento em que Abraão questiona? Não. Meus irmãos, Abraão não questiona. Simplesmente ele obedece. Abraão poderia questionar. Senhor, peraí. O senhor está delirando. O senhor lembra que o Senhor falou para mim, já com 75 anos de idade, que me daria um filho, filho da promessa. 25 anos, eu já idoso, minha esposa já idosa, com 100 anos de idade, o Senhor me dá Isaque, foi um milagre, filho da velhice. Somente um milagre poderia acontecer, e assim foi. O Senhor me deu esse filho. O Senhor espera mais um tempo, essa criança cresce, e agora o Senhor pede de volta. Abraão fez isso, meus irmãos? Abraão não fez isso, não. Abraão não indagou. Abraão não questionou em nenhum momento. Abraão simplesmente obedece. O texto diz que ele simplesmente se preparou tudo, acordando cedo no outro dia, chamou 2 servos, preparou tudo e tinha que preparar para levar, para ir para Moriá. Ele não questionou. Ele poderia falar, Deus, eu não estou te entendendo. O Senhor fala uma coisa, agora fala outra. O Senhor muda de ideia tão rápido. O Senhor parece bipolar. O Senhor uma hora diz que o vermelho é mais bonito, agora está falando que o azul é mais bonito. Ele não fez nada disso. Simplesmente ele obedeceu. Meus amados, vamos ser sinceros. Quando você olha para esse texto aqui, parece que Deus está contra Deus. Parece que Deus está se contradizendo. Até aqui no texto. Parece que a sua exigência está contra as suas próprias promessas. Parece que Deus está tirando no próprio pé. Ele fala uma coisa, depois muda de ideia e fala outra. Mas a questão aqui era a fé de Abraão. Era a fé de Abraão que estava em jogo aqui. E a fé de Abraão era uma fé autêntica aos olhos do Senhor.
Porque simplesmente Abraão conhecia e confiava em Deus. Ele não questionou. Ele não questionou. Ele confiou em Deus e fez aquilo que Deus falou para ele fazer, ainda que parecesse uma loucura. A fé madura vive pelas promessas e não pelas explicações. Deus pode mandar você fazer algo que parece uma loucura. Deus não lhe deve explicações. Nós devemos simplesmente, se o Senhor está mandando, eu vou fazer, ainda que pareça loucura. Deus não deve explicações para nós, ainda que pareça ser algo absurdo. Abraão entendia isso muito bem. Isso significa ter uma fé madura. Se o Senhor mandou, eu vou fazer. Ainda que todos digam o contrário. Mas se foi Deus, eu vou fazer. Porque a fé madura sabe que a vontade de Deus jamais contradiz a promessa. A vontade de Deus jamais irá contradizer o que Ele prometeu. Jamais, jamais. Lá em Hebreus 11, não vai aparecer aqui no slide, mas lá em Hebreus 11, naquela galeria dos heróis da fé, no verso 17 e 19, diz que Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho na certeza de que Deus o ressuscitaria dos mortos. Abraão cria que, se ainda ele matasse o seu próprio filho, obedecendo a Deus, obrigado aí, 17, 18, 19, na certeza, ainda que ele matasse seu filho por obediência a Deus, ele cria que Deus o ressuscitaria dos mortos. Olha só, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, que estava a ponto de sacrificar o seu único filho, 18, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque, 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Essa era a fé de Abraão. Bom, se eu matar meu filho, Deus vai trazê-lo de volta. A fé desse homem, a fé que ele tinha em Deus, o quanto ele amava a Deus, ainda que parecesse uma loucura. Quem ama a Deus sabe que as loucuras, entre aspas, dele são sabedoria ainda não descobertas. Aquilo que muitas vezes pode parecer loucura vinda de Deus, para mim e para você, é porque nós somos tão pequenos, tão limitados, que ainda não descobrimos algo maravilhoso de Deus que Ele tem para nós. Cabe a nós fazer o quê? Obedecer. Parece loucura? Parece. Mas cabe a você, a mim, obedecer. Porque é algo que a gente não descobriu ainda. E Deus, de acordo com a sua vontade, a sua soberania, Ele nos permitirá conhecer conforme nós formos obedecendo a sua voz. Meus amados, ainda que pareça uma ordem de Deus ilógica, absurda, quem tem intimidade com Deus sabe que Deus não se prende à lógica humana. Deus não se prende à minha lógica, à sua lógica. Deus não está limitado à nossa lógica. Porque na nossa matemática, 1 mais 1 vai dar o quê? 2. Na de Deus, não. Ele opera de maneira sobrenatural. E quem obedece, no final vai ver. Agora eu entendi, eu descobri. Os meus olhos estavam vendados. Eu resolvi obedecer. Deus desvendou, descortinou. Eu vi o que Deus queria que eu visse. Eu vi o que Ele queria me mostrar. Aprenda isso. A sua fé não será realmente testada até que Deus te peça para suportar o que parece insuportável e a esperar o que parece impossível. Aquilo que parece insuportável para você, esse pode ser o teste de Deus para você confiar nele. Algo que você jamais imaginaria que fosse suportar.
mas você resolve confiar em Deus, você está sendo testado. E você confiando em Deus, você vai ser aprovado. E Deus vai te abençoar, porque você desenvolveu uma fé madura, adulta, porque confiou em Deus diante de algo que para você era insuportável. Isso é desenvolver a fé. Isso é ter a fé testada. E se você, que diz para mim que é um servo de Deus, que ama o Senhor, que Deus está acima de todas as coisas e vale muito mais até do que é mais importante para você, que Deus é muito mais importante, você será testado. Você será testado. Testado ao ponto do insuportável para você. Mas você confiando em Deus, você vai ver que Deus vai te ajudar e você vai passar na prova. Apenas creia em Deus, foi o que Abraão fez. Todo cristão verdadeiro terá sua fé provada e em algum momento você vai ter, meu irmão e minha irmã. O cristão verdadeiro vai passar por esse momento. É a fé verdadeira. Essa fé verdadeira, ela não será enfraquecida na prova, mas ela será fortalecida mais ainda quando passar por ela. Quando você passar por essa prova, você do outro lado vai sair muito mais musculoso, espiritualmente falando, muito mais forte. Como eu falei no início, é uma prova vinda de Deus. É para te fortalecer, é para te abençoar. Ainda que pareça insuportável para você. Senhor, eu não estou suportando. Senhor, está pesado demais sobre a minha vida. É algo muito além da minha capacidade. Mas eu creio em Ti, porque Tu és fiel. Está vindo do Senhor e eu quero ser aprovado. Você vai ver, meus amados. Você vai ver. Agora, a fé não testada é uma fé insegura. É uma fé frágil, pequena, infantil, imatura. Não cria musculatura espiritual. A fé adulta vai passar por provas pesadas, difíceis, mas provas que você passando, você sendo aprovado, você se tornará um crente, uma cristã, um cristão forte, fortalecido, maduro, adulto na fé, como Abraão, porque você passou pela prova e foi aprovado por Deus. Amém, igreja? Essa frase eu botei essa semana lá no meu status, do A.W. Tozer. É duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem sem tê-lo ferido profundamente. É duvidoso. A qualidade do metal é comprovada por aquilo que ele pode suportar. Só assim vai mostrar a qualidade dele. Somente a casa edificada sobre a rocha não vai desabar quando a tempestade chegar. Não é a casa construída sobre a areia. É a casa construída sobre a rocha. Quando chegar a sua hora, a hora da sua prova, faça como Abraão. Não questione, não discuta e nem negocie a sua obediência. Simplesmente confie em Deus e faça aquilo que deve ser feito. Deus não quer o seu mal. Meu irmão e minha irmã, Deus não quer te prejudicar. Ele não quer o seu mal. De alguma forma, eu não sei como, mas Deus sabe, de alguma forma, isso vai contribuir para o seu bem e Ele vai te abençoar. Você crê assim, igreja? Ele vai te abençoar. Não fuja da prova. Encare. É para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Segundo, a fé aprovada ouve a voz do céu. Verso 10, 11 e 12. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho,
o seu único filho. Perceba que essa voz tem uma origem. Qual é a origem da voz? O céu. Perceba que nesse momento há uma interrupção de uma iminente ação na terra, que é interrompida por quem? Pelo céu. Pela voz que vem do céu. Existe uma intervenção vinda do céu. Porque o céu sempre está a favor daqueles que obedecem a Deus. Intervenções vêm do céu para aqueles que obedecem a Deus porque temem a Deus. Olha que interessante, a voz de Deus exigiu o sacrifício. Abraão obedeceu. A voz de Deus proibiu o sacrifício. Abraão obedeceu. Por quê? Porque Abraão é governado pela voz do céu. Abraão obedece à voz que vem da onde? Qual a origem? Do céu. A voz de Deus. As suas decisões são tomadas baseadas na voz que vem do céu. As decisões que nós precisamos tomar na vida devem ser baseadas numa voz que tem origem onde? No céu. A voz de Deus. Pastor, como eu posso ouvir a voz do céu? A Bíblia é a voz do céu. A Bíblia é a voz de Deus. É ela que fala ao nosso coração as palavras que vêm do céu. Tenha a vida governada pela Bíblia, porque a Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é a voz que vem do céu. Creia que intervenções do céu virão sobre a sua vida para abençoar você. Talvez você esteja com a mão levantada, com um cutelo, com uma arma, para agredir alguém, para ferir alguém, que talvez até tenha te ferido, para se vingar de alguém, para fazer algum tipo de injustiça, que aos seus olhos é a justiça, a sua justiça, e vem a voz do céu: não se vingue, a vingança vem de Deus. Não faça isso com as próprias mãos, entregue para o Senhor. Não fira desse jeito, abaixa a sua mão, joga isso fora, entregue para Deus. Deus vai providenciar um holocausto para você, Deus vai providenciar uma solução para a sua questão, para o seu problema. Você para de agir por si próprio. A intervenção que vem do céu. Talvez tenha alguém aqui que estava louco para fazer alguma coisa e de repente aquele texto bíblico, aquele versículo que você leu, aquela ministração, naquela pregação daquele dia, te fez repensar sobre o que você ia fazer. E você não fez como pensava em fazer e agiu conforme a Bíblia falou para você. Isso é intervenção do céu. Isso é a voz de Deus. E que seja sempre assim. Obedeça, porque essa é a voz de Deus e vai ser o melhor para você, com certeza. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Deus providenciará a solução que você precisa. Tenha a vida governada pela voz do céu. Tenha a vida governada pela Bíblia, pela palavra de Deus. E creia que intervenções do céu virão a teu favor. Intervenções do céu. Porque você ouviu, igual a Abraão, a voz de Deus, e creu e obedeceu. E o Senhor interveio. O Senhor veio em seu favor. E providenciou o que você precisava. Terceiro, o Senhor proverá as suas necessidades. Verso 13 e 14. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho.
E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O Senhor proveu o cordeiro para o lugar de Isaque. O Senhor providenciou o cordeiro para o lugar de Isaque. Aqui fala do sacrifício substitutivo. É uma tipologia apontando para o Cordeiro de Deus que substitui o pecador da morte eterna, a qual Jesus Cristo morre no lugar do pecador, substituindo, tomando toda a ira de Deus sobre si, tornando-se maldito, morrendo no lugar do pecador arrependido. Por que isso? Porque o fato de Deus ser provedor, Deus provê primeiramente o que mais o homem precisa. O que é? Salvação. Porque o homem está perdido nos seus delitos e pecados. E o fato de ser essa tipologia apontando para o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, significa a provisão de Deus para a necessidade da alma do homem, que é o pecado, que é a morte eterna. Jesus morrendo no lugar do pecador. Deus proverá. Proveu o que para mim? Primeiramente, proveu o que? A salvação do Cordeiro de Deus, que foi feito como holocausto, foi sacrificado no lugar do pecador. Porque é a primeira necessidade do homem. Deus proverá. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus proverá. Só isso? Não. Claro que não. Porque o Senhor também provê as necessidades da nossa vida. Eu disse necessidade. Necessidade naquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Necessidade. E Ele provê as nossas necessidades onde, meus amados? No lugar que Ele fala para a gente estar e fazendo o que Ele falou para a gente fazer. Deus mandou Abraão para onde? Para Moriá, 3 dias. Por que Deus não fez isso ali pertinho ali da tenda ali, da casa de Abraão ali? Por que Deus não fez na terra de Abraão ali? Porque Deus mandou ele se levantar, pegar o seu filho e se dirigir a caminho de Moriá. 3 dias. Porque Deus tem o seu lugar de agir e falar com o seu servo. É Ele quem escolhe. É Ele quem decide. Porque Deus opera, Deus intervém no lugar que Ele nos coloca. No lugar que Ele quer que a gente vá em obediência a Ele, ainda que pareça loucura. Fazendo aquilo que Ele falou para a gente fazer, ainda que pareça loucura, é lá que Deus vai operar. Você está onde? Que lugar que você está, meu irmão? Minha irmã? Você está no lugar que Deus falou para você estar? Ou você está fora, ausente, longe do lugar que Deus falou para você ficar? Deus não vai operar na sua vida aí, não. Não vai. Quer que Deus te abençoe? Vá para o lugar que Deus falou para você estar. Quer ver Deus agindo em seu favor? Providenciando o que você precisa? Se desloque. Esteja onde Deus quer que você esteja. Ouça a voz de Deus ali. E Deus intervém a seu favor. Fazendo o que Ele falou para você fazer. Abraão fazia o quê? Se deslocou 3 dias, foi até Moriá. Chegando lá, só ele e o menino subiram. Os servos ficaram lá embaixo. Foi lá para onde Deus mandou. E lá ele ficou de braços cruzados? Não. Ele foi fazer o que Deus falou para ele fazer. Vou oferecer o meu filho ao Senhor. Ali Deus providenciou. O Deus da provisão providenciou o que ele precisava. O que ele precisava, Deus mostrou para ele. O substituto veio. O filho dele ficou com ele. Deus aprovou a fé de Abraão. Você acha que é dentro de casa, sem vir à igreja, sem ter motivo nenhum para não estar aqui, que você sem fazer nada, sem estar na presença de Deus, sem se dedicar a Deus, que Deus vai te abençoar, intervir em seu favor, fazer o que você pensa que Ele deva fazer? Não vai não, meus irmãos. Não vai não. Você acha que é longe da presença de Deus, que você vai ser muito abençoado? Você não está sendo provado? Você acha que é nesse lugar de conforto, igual eu falei semana passada, zona de conforto, tranquilo, que Deus vai intervir em seu favor, que Deus vai agir em seu favor?
Que Deus vai providenciar o que você precisa? Vai não. Porque você sabe que está em desobediência. Sabe que não está no lugar que Deus falou para você estar. Sabe que não está fazendo o que Deus falou para você fazer. E você quer que Deus te abençoe abundantemente? Vai para Moriá. Ah, Moriá é longe. Mas Deus não mandou? Vai para Moriá. Ah, mas o que ele está pedindo é muito difícil. Faça o que ele falou para você fazer. Aí você vai ver Deus agindo em seu favor. Você está no lugar que Deus mandou você estar? Você está fazendo o que Deus falou para você fazer? Se não está onde Deus quer que você esteja e não está fazendo o que Deus falou para você fazer, não espere que Deus derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. Esteja sempre no lugar que Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele falou para você fazer. E certamente não vai faltar provisão para você. Você crê nisso, igreja? Amém? Não vai faltar. Não vai faltar provisão para você. A obediência a Deus abre a porta da provisão do céu. A obediência a Deus. Ah, eu peço, Deus não me dá. Ah, eu peço, Deus não me dá. Deus não está me ouvindo. Deus parece que tapou os ouvidos para a minha voz. Deus parece que não ouve a minha oração. Parece que bate no teto e volta. Olhe para dentro de si mesmo. Fale com Deus. Pense sobre a sua vida. Você está em Moriá? Você está onde Ele falou para você estar? Fazendo o que Ele falou para você fazer? Ah, meus amados, obedeça e tenha certeza da provisão de Deus. Ela vai chegar no tempo certo. Por que Deus não providenciou antes? Por que Deus esperou pegar o menino, botar a lenha, preparar ali todo aquele lugar, botar o menino em cima e levantar o cutelo para matar o menino? Deus esperou até o último momento, porque era o tempo de Deus, era o tempo certo. Aquele era o momento certo. A provisão chegou. Para, Abraão, não faça isso. Olha lá. Está ali o cordeiro para o holocausto. A provisão de Deus vai chegar no tempo certo. E é bem provável que Deus espere até o seu último minuto para provar a sua fé, para te moer, para que você seja abençoado e a provisão dele, que é sempre abundante, possa ser derramada sobre a sua vida. Abraão ouviu a voz de Deus e viu um cordeiro. Olha que interessante. Ele ouviu a voz de Deus e viu um cordeiro. Ele ouviu a voz do céu e viu o cordeiro. Isso significa que a provisão de Deus pode chegar por meios naturais e meios sobrenaturais. Deus é tremendo, que quando Ele quer providenciar, Ele quer prover o que nós necessitamos, Ele usa meios naturais e sobrenaturais. Naturais, o cordeiro está ali. Sobrenaturais, a voz do céu. Porque Deus fala. É a minha oração que Deus esteja falando no seu coração nessa noite. Deus fala. E Deus fala, e muitas vezes Deus mostra a solução. Está ali, você não está vendo? Veja, ouça a palavra dele e veja. Porque Deus, quando quer intervir em nosso favor, agir em nosso favor, Ele usa o método que Ele quiser usar e usa meios sobrenaturais e meios naturais para nos abençoar, porque Ele é Deus da provisão e tem prazer em nos abençoar, porque estamos em Moriá, fazendo o que Ele falou para a gente fazer. Glória a Deus por isso. E qual o maior motivo da provisão de Deus para a nossa vida? É simplesmente nos dar conforto, satisfazer a nossa necessidade? Não. O primeiro e maior motivo é Ele, o nome dEle ser glorificado.
na nossa vida através da ação dele. Louvado seja Deus. Deus providenciou o que eu precisava. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não tinha mais de onde tirar. Eu não sabia mais qual o próximo passo que eu deveria dar. Deus providenciou. Deus fez algo tremendo, algo maravilhoso, algo sobrenatural. Ou talvez Deus fez algo natural que agiu de maneira sobrenatural. Eu vi a bênção, eu vi o cordeiro, eu vi a provisão daquilo que eu precisava. E a minha necessidade foi satisfeita. Por quê? Porque o nome dele foi glorificado. E quando você for abençoado por Deus, quando Deus provê algo que você necessita, a primeira coisa, glorifique a Deus. Louvado seja Deus, o Deus da provisão, o Jeová Jireh. Ele agiu em meu favor, a voz do céu veio em meu favor, o holocausto estava ali, a bênção estava ali e foi providenciada para me abençoar. Por quê? Porque o nome dele foi glorificado. Louvado seja Deus por isso. Quarto e último. Depois da prova, a promessa de Deus será cumprida na sua vida. Verso 15. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Perceba que a promessa vem depois da prova, não antes. Não tente inverter isso. A promessa vem depois. Primeiro a dor, primeiro o sofrimento, depois a promessa. Nosso problema é que a gente gosta de inverter as coisas. Gosta primeiro de desfrutar da promessa das bênçãos, mas ainda não passou pela dor. Ainda não passou pelo sacrifício. Respeite o processo de Deus. Lembre-se que esse processo vem de quem? De Deus. Não tente inverter isso, nem apresse nada. Sabe por quê, meus amados? Deus nunca desperdiça o sofrimento. Nunca. A sua dor, o seu sofrimento está no processo de Deus e não desperdiça isso. A promessa que Ele fez, aquilo que Ele fala, vai acontecer depois que passar por esse período de dor. Depois que passar por esse período de sofrimento. E Deus sabe a extensão de cada dor que você sente por amor e obediência a Ele. Certamente Ele vai te recompensar com maravilhosas bênçãos, maravilhosas promessas vindas do céu. Amém, igreja? Ele vai. Está sentindo dor? Aguarde, espere no Senhor. Está sofrendo? É a prova, é o teste. Veio de Deus? Veio de Deus, amém por isso. Está doendo? Está doendo. A promessa vai chegar, espere. Confie em Deus, não tente adiantar o processo. Porque é o tempo de Deus. E aí sim, não se surpreenda com as promessas dele na sua vida. Olha o que ele falou para Abraão: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Olha a metáfora que Deus usa. Você pega uma porção de areia na praia, quando você vai lá descansar um pouquinho, você pega uma porção de areia na praia. Conta os grãos. Já fez isso? Conta lá. Daqui a pouco acabou o culto, vai ali fora. Não sei se dá para ver, como é que estão as estrelas ali. Então vá para um lugar bem escuro. Vai lá contar as estrelas. Se é que pode, conforme diz a palavra de Deus. Porque Deus tem prazer em abençoar de maneira abundante. O que Ele quer de nós? O que Ele requer de nós? Obediência. E obediência vai incluir tudo isso. De estar no lugar que Ele quer que esteja, fazendo o que Ele quer que a gente faça, obedecendo a sua voz, e o restante Ele vai fazer, não invertendo o processo. Primeiro a dor, primeiro o sofrimento, primeiro a prova, depois sim a promessa, depois sim a bênção. Deus tem prazer em multiplicar as suas bênçãos sobre a vida do servo fiel. E tem prazer de multiplicar isso. Ah, sabe o que você vai dizer?
Ministério de Louvor. Sabe o que você vai dizer? Vai dizer assim: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu reconheço que eu não mereço. Olha só o que o Senhor tem me dado. Eu não mereço isso. Senhor, eu reconheço que eu não sou digno disso. Sabe por quê? Deus sabe que a gente não é digno. Mas porque Ele tem prazer em abençoar, em multiplicar as bênçãos sobre a vida do seu servo fiel. Meus amados, terminando essa palavra, o nosso desejo é que, o desejo de Deus é esse, que a nossa fé seja fortalecida. Que a sua fé seja fortalecida. Então entenda que você vai ser testado, se é que já não está sendo. Fique firme, porque o nosso Deus é fiel. Por mais difícil que seja a prova, a sua fé vai ser testada. Fique firme, não acelere o processo. Deus tem prazer em derramar as bênçãos sobre a sua vida. Fique atento à voz do céu. Talvez a voz do céu esteja sendo agora na sua vida. O que Deus está falando no seu coração aí que eu não sei, mas Deus sabe. Tenha certeza que Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe. E tem prazer em prover. Mas cumpra o processo dele, no tempo dele. Aí sim, depois, você vai desfrutar das promessas que Ele tem para você. Seja por meios naturais ou sobrenaturais, tenha certeza que o céu há de intervir no seu favor, ao seu favor. Tem prazer em te abençoar. Me faz um favor, baixe a sua cabeça por gentileza. Coloque diante de Deus agora. Eu não sei se você está passando por algum momento de prova, mas se é o seu caso, fale com Deus, de forma que Ele possa te dar forças, paciência, calma, sabedoria para passar por esse momento de teste. É uma prova, mas é para ser aprovado. Você está passando por esse momento? Essa é a hora de colocar diante de Deus. Você está sendo testado? Essa é a hora. Não é errado você colocar diante de Deus as suas necessidades. Mas é certo que você deve esperar Deus, no momento dele, satisfazer as suas necessidades. Outra coisa, você que está longe de Moriá, você está longe do lugar que Deus falou para você estar, você está longe de fazer o que Deus falou para você fazer. E você reconhece, Deus falou com você nessa noite que muitas coisas não estão acontecendo na sua vida, muitas promessas não estão acontecendo na sua vida, porque você está longe de Moriá, longe do lugar que Deus falou para você estar, e não fazendo o que Deus falou para você fazer. Que seja uma noite de reconciliação, de você voltar para o caminho, para o lugar que Deus colocou para você. Se arrependa diante de Deus, se acerte com Ele, porque esse é o momento, essa é a hora. Esse é o momento. E depois sim você vai desfrutar das bênçãos de Deus. E se alguém nessa noite que está longe do Senhor e quer se acertar com Deus, entregar sua vida a Jesus, se reconciliar com Jesus, eu quero orar por você também. Se é o seu caso, eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar aí. Tem alguém que está afastado do Evangelho, afastado da igreja, e quer se acertar com Jesus nessa noite? Eu quero orar por você. Pastor, ore por mim sim, que eu preciso me acertar com Deus. Há alguém nessa noite que quer se acertar com Deus? Só levantar a sua mão que eu vou orar pela sua vida. Há alguém? Então eu quero estar orando com você agora. Está orando com você. Você sabe e Deus sabe a oração que você fez no seu secreto. Eu quero orar com você agora para que essa oração sincera que você fez diante de Deus, Deus possa ouvir e intervir de alguma forma, porque Ele é o Deus da provisão, intervir do céu
em seu favor e tratar a sua vida, assim como Ele fez com Abraão. Te ajudar na prova e te ajudar a ser obediente durante a prova, que Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Pai eterno, bendito seja o nome do Senhor nessa noite. A Tua palavra foi pregada, ó Deus, e nós queremos que a Tua palavra não volte vazia. Pai, em nome de Jesus, os corações quebrados, quebrantados nessa noite, em algum momento desta mensagem que foi tratado, que o Senhor falou ao coração de cada um, Pai, em nome de Jesus, que possa haver uma mudança radical a partir de hoje, em nome de Jesus. Aquele que estava longe de Moriá, aquele que estava longe do lugar que o Senhor falou para estar, aquele que estava não fazendo o que o Senhor falou para fazer, que nessa noite seja uma noite de decisão, de se acertar com o Senhor em nome de Jesus. Pai, aquele que está esperando ouvir, ó Deus, uma voz do céu, que essa noite, que esta palavra tenha sido a voz do céu no coração do teu servo, no coração daqueles que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que aqueles que esperam ouvir a sua voz diante de alguma necessidade, que o Deus da provisão, ó Pai, que o Senhor possa agir em favor do teu servo e da tua serva, e possa suprir a necessidade dos teus filhos em nome de Jesus. E que também, ó Deus, aqueles que estão talvez não aguentando mais esse período de provação, talvez com lágrimas nos olhos, talvez com dores no corpo, dores no coração, dores na alma, Deus, em nome de Jesus, que possa ser visto o holocausto, possam ser visto o bezerro, a bênção, a provisão do Senhor, para que haja o alívio, o refrigério na alma aflita dos teus servos, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por esse tempo. Eu creio sim, ó Deus, que essa palavra há de trazer vida na vida dos meus irmãos nessa noite. Eu agradeço a Ti por esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.